Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Esse é um carro todo poderoso, o carro de Deus. Inspirado por um homem que estava cansado de apenas dirigir carros normais e modelando um outro esportivo famoso, ele decidiu que iria fabricar algo divino. Com isso em mente, Steve não foi atrás de fazer carros simples e populares. Ele investiu na classe mais alta do automobilismo, os chamados supercarros. Mas qual a chance que um americano tinha em uma terra tomada pelos europeus? Ninguém ali se atrevia a desafiar Ferrari, Lamborghini e Bugatti. O que ele tinha na cabeça ao cogitar essas poderosas? O que eu sei é que a coragem de Steve fez com que o seu carro não só fosse um dos melhores do mundo, mas também vencesse as corridas mais desafiadoras de todas, incluindo as 24 horas de Le Mans. Steve Saleen, o verdadeiro todo-poderoso, não tinha medo de ninguém e ainda provocaria os seus rivais. Os anos 40 foi um dos mais importantes na história dos Estados Unidos. Assim quase em todos os outros países do mundo, o principal fator foi a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945 e trouxe consigo um impacto tremendo na economia e sociedade. Impacto esse que trouxe coisas relevantes para o mundo moderno que conhecemos hoje. A evolução tecnológica decolou nesse período. A era pós-guerra também trouxe grandes transformações políticas, incluindo o estabelecimento das organizações internacionais importantes, como as Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948. Um ano mais tarde, no meio dessa evolução repentina, nascia Stephen Mark Saleen, na Califórnia, um cara que com certeza aproveitaria muito dessa onda de crescimento tecnológico. Steve terminou o ensino médio em 67 e até então trabalhava na empresa de manufatura de seu pai, lugar onde ficou até ir para a faculdade e estudar e se formar em administração. Saleen sempre gostou de velocidade, mas a paixão ficou ainda mais aguda quando seu pai comprou um Porsche 356 de 1956. Com isso, alguns anos depois, o americano entrou para o clube de donos de Porsche e começou a participar de corridas amadoras. Com o tempo, ele foi subindo de hierarquia dentro das competições pelo clube, e então ele acabou indo buscar ser um piloto profissional de corridas. Só que, 2 anos mais tarde, a sua paixão mudaria de rota. O que antes era um amor incondicional pela Porsche, agora mudaria de rumos, iria se manifestar por uma do seu próprio território, a Ford. Steve comprou seu primeiro Mustang em 1969, um Shelby GT 350. Esse foi o primeiro projeto montado pelo americano. Ele pegou aquele carro e o transformou em um carro de corridas. Rodas, suspensão e um escapamento lateral foram trocados no carro, além de uma gaiola de proteção. Saleen ainda adicionou 2 carburadores Weber de 4 cilindros cada no motor. Depois de todas essas mudanças, o Mustang ficou muito agressivo e pronto para correr em alta performance. Só que o americano demorou para entender que ele não podia guiar aquele carro em qualquer lugar. Ele entendeu da pior forma possível. Em julho de 1971, Steve perdeu o controle de seu Shelby em um penhasco de Turnbull Canyon, em Whittier, na Califórnia. Ele arrebentou com o carro inteiro e precisou se afastar das corridas por meses para se recuperar aí dos seus ferimentos. Só que o americano não tinha se dado por vencido. Um tempo depois, ele comprou outro Mustang e passou a modificar ele para o mundo das altas velocidades. No ano seguinte, em 73, ele venceu sua primeira corrida e em 74 começou para valer sua carreira profissional no mundo das corridas. Só que um ano depois ele trocou o seu amado Mustang pelos monocoques. Ele ingressou no Super V Series, guiando um chassi nomeado Tui AM29. Em 77, Saleen foi correr na Fórmula Atlantic, guiando um March 76B, onde ele venceu e conseguiu estabelecer diversos recordes de velocidade. E 3 anos depois, ele foi para o Pro Atlantic, onde ele correu contra pilotos como Keke Rosberg, Dennis Sullivan e outro grande campeão daquele ano, Gilles Villeneuve. Steve ficou em P3 no campeonato. Em 1982 ele voltou para os carros de rodas fechadas, na SCCA Trans Am Series. Steve voltou a guiar um Ford Mustang, mas não teve os mesmos bons resultados de alguns anos atrás. Com suas próprias motivações, um ano mais tarde, o americano teve a ideia de tirar um plano antigo do papel. E ali mesmo, enquanto jantava na mesa de sua casa em Santa Rosa, ele começou a escrever, desenhar e criar o projeto de sua vida, a Saleen Auto Sport.
forte. A base do primeiro protótipo não poderia ser diferente. Em 1985, ele lançou o Saleen Mustang, carro que ele desenvolveu e modificou por quase 2 décadas e o fez posar no Hall da Fama junto com Carroll Shelby em 1996 e colocar o carro nas 24 horas de Le Mans em 1997, com o protótipo do Mustang chamado de Saleen Allen RRR. Mas tudo isso ainda era muito pouco para Steve. Era legal trabalhar com o modelo já feito e estabelecido como o poderoso Mustang, mas trabalhar para uma evolução daquele muscle car americano era fácil, era como ser engenheiro de obra pronta. Tudo isso motivou o americano a criar algo do zero, sem uma base mecânica específica. Em 99 começou o projeto Molly. A ideia do especialista em tunar Mustangs deu início para criar um arrojado supercarro americano, algo que representaria o país na briga com os europeus, Ferrari, Lamborghini e Bugatti, que dominavam o segmento. Nada como uma boa e velha rivalidade motivacional continental, não é mesmo? Em agosto de 2000, em Laguna Seca, foi apresentado o primeiro supercarro de Steve Saleen. O projeto Molly já tinha um nome definido. Aquele seria o S7, mas peraí, esse carro não me lembra outro supercarro? Bom, ou eu tô ficando maluco. O S7 passou a ser reconhecido por muitos como o primeiro supercarro americano de motor central, exótico, de rua, mas totalmente capaz de entrar no mundo das corridas. O modelo chamado por Steve de carro dos sonhos demorou apenas 10 meses de trabalho para ser finalizado. O impressionante é que, mesmo com pouco tempo de trabalho, Saleen foi capaz de construir um carro que chegasse a incríveis 355 km/h. Velocidade incrível, já que falamos de um supercarro criado por uma empresa novata e há mais de 20 anos atrás. O carro conta com um motor V8 naturalmente aspirado, um design muito elegante e aerodinâmica avançada. Desenhado por Phil Frank com a ajuda do próprio Steve Saleen, a empresa trabalhou com empresas e empreiteiros muito especiais para desenvolver o carro. Empresas como Lola e Brembo, e engenheiros como Ray Mallock e Andy Coventry, que era o cara da aerodinâmica da equipe Williams F1. O conjunto da obra trazia mais de 550 cavalos de potência para o S7. Durante o processo de criação do supercarro, não foi fabricado nenhum protótipo físico. O S7 foi sendo desenvolvido por computador e Steve apenas construiu uma carcaça para fazer testes aerodinâmicos. Bom, agora vem a parte que eu não estava tão maluco assim. Um tempo depois, Steve assumiu que usou o lendário McLaren F1 como referência, pegando algumas informações dos engenheiros do supercarro britânico. Tipo, copia, mas não faça igual. Em primeiro lugar, o S7 é um carro grande, tinha 2 metros de largura e 4,5 metros de comprimento, quase tão longo quanto um sedã executivo, mas era um carro lindo. Seus elementos de design mais distintos são aquelas guelras. Existem 60 guelras no corpo de fibra de carbono e elas não estavam ali apenas pela aparência. Cada uma delas era funcional e essencial para o carro funcionar da maneira que funciona, seja criando downforce ou resfriamento. O carro passou por 2 testes separados em túnel de vento, um na Universidade de Glasgow e outro nas instalações da Ford em Dearborn, Michigan, para maximizar o uso dos efeitos do solo e das vantagens aerodinâmicas do carro. Todo esse trabalho resultou no Saleen S7 gerando seu próprio peso-força descendente ao atingir 160 milhas por hora, 257 km/h. Isso significa que, teoricamente, você poderia dirigi-lo no teto de um túnel, de cabeça para baixo, enquanto mantém a aderência. Na teoria, tá? Apesar do bom relacionamento do americano com a Ford, o S7 não contava com o motor da montadora. Seu bloco e cabeçotes de alumínio foram feitos inteiramente por Steve. O motor de 7,0 litros, que originou o nome do S7 inclusive, contava com um sistema de lubrificação de cárter seco e uma bomba de água posicionada lateralmente, o que ajudava a manter a enorme potência resfriada, mesmo quando era levado ao extremo. Já que estamos falando da melhor parte do carro, embora o motor tenha começado naturalmente aspirado, ele foi feito para poder futuramente alocar turbos duplos. E então, em 2005, acompanhando o desenvolvimento da Ferrari com o modelo Enzo, nasceu a evolução do primogênito do Saleen, o S7 TT. O S7 TT atingiu seus 402 km/h e tinha 750 cavalos de potência. Steve ainda oferecia o pacote Competition, que além de aumentar a potência para 850 cavalos, o supercarro contava com atualizações na suspensão. Eu parei esse vídeo por uma boa causa.
Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial, eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar, então corre conferir. Enquanto o S7 tradicional tinha um 0 a 100 de 3.6 segundos, o modelo de turbo duplo, ou twin turbo se preferir, fazia os mesmos 100 km em 2.9 segundos. Nessa altura, você agora deve estar se perguntando, quanto custava esse brinquedo de gente grande? Bom, o primogênito tinha um preço base de $300 mil, mas com as opções de personalização de design e mecânica, o supercarro teve um valor médio de $385 mil. Já no modelo turbo alimentado, o caldo engrossava um pouco mais. Os 200 cavalos a mais cobravam o seu preço. O S7 TT tinha o preço base de $585 mil. O supercarro americano não se limitou apenas a corridas amadoras ou em ser apenas mais um carro veloz nas estradas americanas. Steve queria mais. Ele iria fazer acontecer. Potência aquela máquina já tinha, precisava apenas de alguns ajustes necessários para colocar o S7 a disputar com as gigantes fabricantes do mundo. Ele fez, e o resultado do supercarro de Steve foi algo bizarro. Se liga nesses números: 235 corridas, 154 pódios, 129 voltas rápidas, 118 poles e 78 vitórias. Além de vencer 10 campeonatos regionais GT, o S7 conseguiu vencer a prestigiada 24 horas de Le Mans. Tudo isso fez com que a pequena fabricante ganhasse muito reconhecimento e credibilidade rapidamente. O Saleen S7R é uma visão rara nas listas de carros americanos que correram em Le Mans. Assim, os resultados surpreendentes do carro são muitas vezes esquecidos. O carro correu inúmeras vezes entre 2001 e 2010. Apesar do sucesso, o supercarro não teve um número absurdo de produção. Até hoje, ninguém sabe ao certo a quantidade de carros que saíram da fábrica no sul da Califórnia. E isso foi proposital. Com a versão LM, construímos poucos, menos de 100 carros no total, sendo uns 15 deles com o chassi de corrida, disse Saleen. Ô roteirista, calma aí, você não falou nada sobre essa versão LM. O que seria essa versão aí, afinal de contas? A versão LM veio anos depois, em 2017. Essa ressurreição teve um motivo, e a dica está em seu nome. O S7 LM é a abreviação de Le Mans, sendo uma homenagem à vitória da fabricante em 2010. O S7 LM é algo bizarro. O supercarro produz 1.300 cavalos de potência. Se você encher o tanque com a mistura de álcool e gasolina, chamada de E85, o carro pode chegar a 1.500 cavalos. Uma potência tão absurda e coisa que poucas montadoras pelo mundo são capazes de fazer, dando até uma certa dorzinha de cotovelo até para a dona dos carros mais velozes do mundo, como a Bugatti. Graças a esse clássico moderno, Saleen tornou-se um fabricante respeitado. Tornaram-se um moderno Shelby American, tendo sido contratados pela Ford para projetar e fabricar o novo Ford GT em 2002, nas mesmas linhas de montagem do Saleen S7. E falando sobre a história do carro e a evolução dele, Steve também comentou como foi ver o seu filho sendo estrela do cinema, no filme Todo Poderoso, lançado em 2003. Steve disse ter passado muito estresse quando foi para o teste. A concorrência para o papel era brutal. Eles colocaram cerca de 20 carros enfileirados: Ferraris, Corvettes, Vipers, Lamborghinis, Aston Martin e outras. Junto com essas, no fundo da fila estava o S7. Os produtores foram inspecionar carro por carro, procurando algum que brilhasse os olhos e que combinasse com a estrela do cinema como Jim Carrey. Depois de passar por todos os carros, eles foram em direção ao lugar onde estava o S7. E aí que Steve usou o seu truque para cativar os produtores. Pode não parecer tão especial hoje, mas naquela época, quando aqueles caras dobraram a esquina em minha direção e eu abri as portas usando o controle remoto, eles já tinham tomado a decisão deles, disse Steve. E após perguntarem como foi derrotar uma Ferrari, Saleen sorriu e disse: o Papa pode até dirigir uma Ferrari, mas Deus pilota uma S7. Histórias de pequenas montadoras batendo nas gigantes e centenárias é sempre muito curioso e instigante. E posso dizer para vocês que essa não foi nem a primeira e nem a última vez que isso aconteceu. Lá no começo dos anos 2000, mesmo período que o S7 estava sendo fabricado, outra montadora minúscula na Suécia assustou literalmente equipes como McLaren, Ferrari e Bugatti. O carro fantasma de um jovem ambicioso que criou não apenas supercarros, mas sim mega carros, bateu recordes de velocidade e já está aí passando na sua tela. Te vejo já com a história da Koenigsegg.